ouço esse louvor, eu me lembro aqui da nossa irmã Tami Roberto, cantando aqui na frente, né? Como se fosse o verdadeiro Thales aqui, contando dos seus milagres, né? Isso ainda me enche de saudade, de alegria, saber que Deus é bom, a gente ouvir testemunhos. Eu sempre comento com o pastor Vitor, quando encerrarem os testemunhos na igreja, certamente as luzes começam a se apagar, né? Porque o efeito está diminuindo e a igreja sem testemunho, ela não certifica o poder de Deus. Então eu louvo a Deus porque nesta igreja tem havido testemunhos. Nesta igreja há realmente pessoas que confessam a grandeza e o amor de Deus. Amém? Todos acharam? Eu prometo que eu serei o quanto mais breve possível. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para cada um nesta noite. E eu gostaria que você tomasse posse na porção que Deus lhe enviar. Não abra mão daquilo que Deus te entregar. Hoje é um dia especial. É um domingo pela qual você passou por tantas coisas no decorrer da semana e para a glória do Senhor Jesus você chegou até aqui. Hoje, esse dia, chegou de uma forma vitoriosa. Amém? Todos acharam? Diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram avisos a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. O Senhor também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Podeis assentar. Você que entendeu diz glória a Deus. Amém. Já foi justificado aqui pela pastora Paula, né? O pastor Vitor, ele foi atender um convite, né? Nós sabemos a importância do pastor Vitor na ministração da palavra, né? Nos cultos de domingo. Nós entendemos que o nosso líder nos ensina diariamente aquilo que devemos fazer, mas quando nós nos vemos distante, né? Quando nós não temos o nosso líder ao nosso redor, nós acabamos de nos sentir um pouco desprotegidos, né? E eu confesso que é uma grande responsabilidade estar aqui, né? No altar, num culto de domingo, num culto de família, aonde a igreja do Ministério Despertai tem aí o hábito, né, de ouvir o pastor Vitor ministrando, trazendo aquela palavra de Deus para os nossos corações. Mas também, assim como os discípulos de Jesus, né, chega um momento em que nós temos que dar alguns passos, ainda que seja alguns, mas sozinhos, né? E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui no culto de domingo, com a responsabilidade de também ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar, porque Deus já tem falado desde o começo deste culto. E para falar, para pregar algo sobre esta passagem que a gente leu aqui, eu confesso que poucas vezes eu tenho feito esboço. Até porque quando eu faço um esboço, eu não consigo seguir o meu esboço. Sabe? Às vezes eu me perco nos tópicos ali e tal, e acaba que, como eu falei ontem aqui na ministração para os batizandos, eu não sou
uma pessoa didática, eu sou tático, eu sou aquela pessoa que só aplica, né? Que só sabe, às vezes, fazer, né? Porque nem sempre a gente sabe fazer, mas quando a gente consegue, é na prática, né? Então eu fui ver um pouco a respeito de Josafá. E o que eu vi a respeito de Josafá, eu vi que a principal característica de Josafá é que a Bíblia fala que ele era um homem dedicado a Deus, um homem temente a Deus, né? Um homem que se preocupava com as coisas de Deus. A Bíblia vai falar que Josafá, ele foi quem separou, quem nomeou os juízes, né, para cuidar das leis, para que as coisas dessem certo no seu país, para que as leis fossem cumpridas com justiça. E a Bíblia diz que Josafá, ele teve o cuidado de especificar para esses juízes, olha, dizendo assim, olha, vocês estão separados para fazer justiça sobre essas leis que Deus tem aplicado, que Deus tem deixado. Então, ao cumprir estas leis, eu quero que vocês as cumpram com responsabilidade, sabendo que o que vocês irão fazer, não farão para si próprio, mas farão para Deus. Olha só a preocupação de Josafá. Josafá, a Bíblia fala que ele retirou do meio do povo a idolatria, aquele pensamento a respeito de imagens, pessoas que tinham fé, que acreditavam, que até poderia conseguir alcançar pela sua fé, só que estava se prostrando diante de algo que não podia fazer nada por eles. Eles estavam se dobrando, se prostrando diante de imagens que nada podia fazer, que não tinha como se mover em direção a si para socorrer. A Bíblia fala que também Josafá, ele tinha aquela questão de organizar, sabe? Ele gostava das coisas nos seus devidos lugares. Então, digamos assim que Josafá, ele chegava no culto e ele observava o posicionamento de cada um. E ele fazia questão de alinhar as coisas. Os levitas postos nos seus lugares, os ministros, aqueles que iriam falar, aqueles que iriam tocar, aqueles que iriam cantar, aqueles que iriam para a guerra. Josafá, ele era um homem dado à organização. Então Josafá, perante isso que a gente está vendo aqui, Josafá era um homem realmente inteiramente dedicado a Deus. Há de se falar que, olhando por este lado, Josafá era perfeito. Perfeito. Mas a Bíblia, no transcorrer da palavra, a Bíblia vai dizer que Josafá também cometeu alguns erros. Mas o pastor não acabou de falar que Josafá era um homem dedicado, íntegro, obediente, zeloso? Tudo isso continua fazendo parte de Josafá. Só que Josafá, humanamente falando, a Bíblia diz que ele cometeu alguns erros. E um dos erros que Josafá cometeu foi quando o rei Acabe propôs a ele uma parceria. O rei Acabe convidou Josafá para irem batalhar junto contra aquele povo que posteriormente virá contra Josafá. Um povo que já haviam tentando, ameaçando. E aquele convite do rei Acabe a Josafá soou a Josafá como algo importante. Olha, o rei Acabe está me chamando para fazer parte, para lutar com ele, com o exército dele.
certamente nós vamos ficar muito mais fortes, porque o exército de Acabe também é um exército forte. É um rei renomado. A Bíblia diz que quando Josafá, ele tomou partido por essa decisão de estar ao lado do rei Acabe, a Bíblia diz que eles foram consultar os profetas. Eles foram consultar os profetas. Olha para você ver. Presta bem atenção. Ainda que ele já havia decidido que iria estar ao lado do rei Acabe, mesmo assim, dentro da sua convicção, ele decidiu consultar os profetas. E a Bíblia diz que ao consultar esses profetas, muitos desses profetas disseram assim: olha, vai, Deus é contigo, e vocês irão vencer, sairão vencedores, e o nome de Deus será glorificado através da vida de vocês nessa batalha. Só que não, lá no meio desses profetas tinha um. Eu estava meditando à tarde nesta palavra, e eu comecei a visualizar esse profeta no meio de todos os outros profetas, acenando. Quando os profetas estavam ali falando para Acabe, falando para Josafá: olha, vai porque vai dar certo, vocês vencerão. Eu comecei a visualizar o profeta dizendo assim, ó, o profeta sinalizando com o dedo: não, 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 não vai, não vai, ei, não vai. Só que ele era um só, ele era um só. E quando ele teve a oportunidade, que deram ouvido à sua voz, ele disse: olha, o Senhor não estará convosco. Vai dar ruim essa batalha. Vai dar ruim essa batalha. Então percebe-se que Josafá errou. Josafá errou nessa escolha. Ele quis estar ao lado de alguém que ele, hoje nós até falávamos, que ele não era a influência, e sim o influenciado. Quando Deus nos chama para estar diante de uma batalha, seja essa qual for, é para que nós o influenciamos, não para que nós sejamos influenciados por aquela batalha. Nós estamos indo de frente para vencer essa batalha. Nós não estamos indo para ser mais um atropelado pelas batalhas. E o profeta chegou e disse: olha, vai dar ruim essa batalha aí, porque Deus não está contigo. Deus não está. Deus não vai lutar. Deus não vai pelejar por vocês. O resumo deste erro de Josafá é que eles foram à batalha e Deus poupou a vida de Josafá, mas Acabe morreu. A Bíblia diz que, presta atenção aonde você está agora, presta atenção o seu posicionamento. Dizer que Acabe se disfarçou, ele vestiu um disfarce e foi para essa batalha. Josafá disse assim: não, eu sou homem de Deus, eu sou o rei de Judá. Todos terão que me conhecer. Eita glória, o céu se manifesta, é tremendo. E Josafá, ele não vestiu disfarce algum, não houve disfarce. E a Bíblia diz que aqueles vieram contra Josafá. E quando viram que Josafá não era Acabe, porque os matadores foram em direção a Josafá, pensando ser Acabe. Só que Acabe estava disfarçado, ninguém reconheceria Acabe. Mas quando chegaram até Josafá, e que viu que Josafá clamou a Deus, então eles decidiram: olha, esse não é Acabe, porque Acabe não teme ao Senhor. E a Bíblia diz que ele então virou mão, e a espada feriu ao rei Acabe. A espada que era para Josafá feriu Acabe, e Acabe veio a morrer. Olha, a espada que está direcionada a você
não vai ser para te ferir. O Senhor vai te guardar. Essa capa de disfarce não cabe em nenhum de nós. O Senhor vai nos poupar para o dia da grande batalha. E Ele diz que nessa batalha Ele pelejará por nós. Ele é quem vai pelejar por nós. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que passado esta história, Acabe é morto. Josafá viveu a experiência de ser poupado por Deus. Aí Josafá erra novamente. Josafá comete mais um erro. Josafá, ele vai e concede a união do seu filho com a filha de Acabe, misturando novamente aquelas famílias. E aí, sabe o que aconteceu depois disso? O povo todo se revoltou. E a Bíblia vai dizer assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gadi. Ou seja, Josafá, aquela você escapou, mas agora está vindo gente de tudo quanto é lado. E agora não tem mais jeito, sabe por quê? Já estão todos aí. Não tem mais como disfarçar, não dá mais para correr, não tem como fugir. Para todo lado que olhar, vieram todos os anomitas, todos os inimigos de Acabe, todos eles estão contra nós. Eu vou pedir ajuda aqui para o meu filho João. João, se possível, prepara aí as armas de Josafá. Josafá, ele enfrentou uma batalha. Só que a Bíblia diz que quando ele recebeu essa notícia, ele proclamou um jejum. De corpo e alma, possa ser que haja misericórdia em Deus a nosso respeito, porque Ele prometeu para mim. Josafá, ele disse: olha, Deus falou que Ele pelejaria por mim, faria com que o meu reino prevalecesse em todas as batalhas. Mas eu sei que Deus está um pouco quanto entristecido comigo, porque eu errei, eu fiz alianças com quem não deveria ter feito, eu coloquei este povo à mercê da sorte que não provém de Deus. Mas agora, quem sabe se nós nos arrependermos juntos. E Josafá proclamou um jejum. E a Bíblia diz que todos aceitaram. E vieram de todas as partes pessoas para pedir socorro a Deus. Nesta noite nós vamos pedir socorro a Deus, porque há uma grande batalha ao nosso derredor. Há uma grande batalha sendo preparada para nossa segunda-feira, para nossa terça-feira, para nossa quarta-feira. No decorrer dessa semana há uma grande batalha. O inimigo está reformulando as suas estratégias. Coisas irão ser replanejadas para que as coisas comecem a dar errado. Os nossos inimigos, os inimigos dos nossos sucessos, porque nós temos tido sucesso. Nós temos sido vencedor nas batalhas que Jesus tem pelejado por nós. Nós temos vencido todas as batalhas que temos posto Deus à nossa frente. Cada batalha que temos vencido, o inimigo tem sentado sobre o seu projeto e reformulado a sua estratégia. E a estratégia do inimigo é vencer-nos todos os dias. Ainda que ele não consiga,
ainda que Ele não nos vença, ainda que Ele não nos tenha vencido, mas o projeto dele é nos derrotar. E a Bíblia diz que vieram de toda parte, juntaram-se a Josafá, e vamos pedir socorro a Deus. Eu pediria que João pudesse, juntamente com as irmãs do louvor, preparar louvores, porque a Bíblia vai dizer que nessa batalha, contra essa multidão que se levantaram contra Josafá, a única arma que ele levantou foi a sua voz em adoração a Deus, em cântico de louvor e adoração a Deus. Então, quando eles começaram a orar, quando eles começaram a louvar ao Senhor, aquele som, aquelas vozes, eles se espalharam por meio das montanhas, aonde estava cercado daqueles inimigos, e aqueles gritos começaram a confundir, e a Bíblia diz que um matou o outro, e mataram-se todos, a fim de que não havia um inimigo vivo. Nós vamos batalhar, assim como batalha o povo de Deus. Nós vamos adorar a Deus, não vamos levantar arma nenhuma, não vamos pegar espada, nós vamos adorar. Aleluia, aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. Vamos vencer essa batalha. Vamos vencer essa batalha. Não é as minhas palavras, mas a adoração a Deus. É a adoração a Deus que vai fazer você vencer essa noite. Vai fazer você vencer essa semana. Aleluia! Assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Adora a Deus, olha aqui, ó. Adora a Deus, adora. Palavra de adoração, palavra de vitória. Oh, aleluia. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Continue adorando, continue louvando, continue louvando, continue louvando. Continue lutando, continue lutando, continue, não para não. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela questão do início, que Josafá era um homem organizado, um homem que mantinha suas coisas no seu devido lugar. Josafá falou assim: olha, só existe uma forma de chamar a atenção para Deus, chamar a atenção de Deus para essa causa. E eu sei quem tem intimidade suficiente para girar essa chave e abrir essa porta que me trará de novo o acesso ao coração de Deus. Então Josafá trouxe os levitas. Ele chamou os levitas e ele disse assim: olha, pega os seus instrumentos, levanto e decanta lá, braço, tudo e lá. Assim que luto minhas
minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei, pega os seus instrumentos. Eu sei que vocês têm passado o dia de jejum. Eu sei que vocês estão aí há um tempo sacrificando a vossa natureza. Mas agora, de posse dos seus instrumentos, da sua voz, vamos para cima, vamos para a guerra. Olha só, Josafá, ele pegou aqueles que pareciam ser os menores. Sabe por quê? Os levitas, eles apenas conduziam, eles iam à frente, sabe por quê? Para fazer notório quem estava ali. Levita, eles não iam para guerrear, pastora Paula, eles não iam com espadas, eles não iam com escudo, eles não iam com nenhuma proteção, eles iam para anunciar: ei, o Deus da peleja já está. Não tem arma, então adore a Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Aí como eu falei para vocês, eu não segui nada do meu esboço. Aí o meu esboço acabou. E aí eu coloquei aqui. Aí eu coloquei aqui no finalzinho. Porém, Josafá não precisou batalhar. Deus havia prometido a vitória. E se Deus promete, Ele cumpre. Amém. Amém. É só isso, irmão.